O sucesso não é uma questão de sorte, é uma questão de propósito definido e foco inabalável. Os homens e mulheres que se elevam acima da mediocridade não o fazem por sorte ou mero talento, mas por absoluta seriedade de intenção. Se você deseja se libertar das distrações e reivindicar seu lugar de direito entre os bem-sucedidos, deve primeiro dominar a sua própria mente. Nos próximos momentos, revelarei os princípios que treinarão seus pensamentos para a conquista. Ajudarão você a deixar de lado o que é trivial e se colocar firmemente no caminho do progresso. Poucos farão essa jornada, mas aqueles que a fizerem transformarão suas vidas para sempre. 1. Se levante após os fracassos. A vida vai te testar. Vai colocar obstáculos no seu caminho, desafiar sua determinação e exigir de você um nível de resistência que poucos estão dispostos a invocar. Você vai falhar, você vai tropeçar, vai enfrentar retrocessos tão desanimadores que pode até se perguntar se a busca pelo sucesso realmente vale a pena. Mas entenda isto: os fracassos não são o inimigo, eles não são o problema. O único problema está em como você escolhe responder a eles. Os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história fracassaram mais vezes do que a maioria sequer ousou tentar. A grandeza deles não foi forjada no conforto, nem foi entregue a eles em uma bandeja de prata. Foi construída através das provações, das dificuldades e de uma vontade inabalável de se erguer acima de cada derrota. A diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que permanecem estagnados não é sorte, não é talento, mas a capacidade de ver o fracasso não como um fim, mas como uma lição. Cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte. Cada erro contém dentro de si a semente da sabedoria. Cada contratempo nada mais é do que um degrau no caminho para a grandeza. Muitas pessoas permitem que o fracasso as defina. Elas tentam, encontram resistência e recuam. Contam a si mesmas uma história de que não são feitas para o sucesso, de que lhes falta o talento, a inteligência ou a sorte necessária para alcançar seus sonhos, e ao fazerem isso, aceitam a mediocridade. Mas aqueles que conquistam, aqueles que se recusam a deixar que o fracasso escreva sua história, enxergam as coisas de maneira diferente. Quando caem, eles perguntam: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar? Que ajustes preciso fazer? Eles não reclamam, não se afundam em autopiedade. Eles extraem a lição, refinam sua abordagem e seguem em frente com ainda mais determinação. O fracasso nunca é definitivo, nunca é fatal. É apenas um estado temporário, um momento no tempo que lhe apresenta uma escolha: ficar no chão ou se levantar. O mundo sempre se dividirá em dois tipos de pessoas: aquelas que se rendem ao primeiro sinal de dificuldade e aquelas que se levantam, vez após vez, se recusando a permitir que qualquer derrota seja a última. Thomas Edison, o homem que deu ao mundo a lâmpada elétrica, falhou milhares de vezes antes de descobrir a fórmula certa. Ele não viu esses fracassos como esforços desperdiçados, mas como passos essenciais em sua jornada. Quando perguntado sobre seus fracassos, ele disse, de forma famosa: eu não falhei. Só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Esse é o estado mental do sucesso. Henry Ford, um dos maiores industriais da história, enfrentou múltiplos fracassos empresariais antes de fundar a Ford Motor Company. Ele ficou falido, humilhado, zombado por seus colegas. Mas ele não parou. Ele seguiu em frente, refinando sua abordagem, aprendendo com seus erros, até que revolucionou uma indústria inteira. Seu fracasso não foi o fim. Foi a fundação sobre a qual construiu seu império. Se você foi derrubado, saiba disso. Você tem duas opções: aceitar a derrota ou se levantar e seguir em frente. A diferença entre aqueles que alcançam e aqueles que não alcançam não está no talento ou na inteligência, mas na decisão de persistir quando outros desistiriam. O sucesso não é sobre nunca cair, é sobre se levantar, vez após vez, se recusando em aceitar qualquer coisa menos do que a vida que você foi feito para viver. A estrada para o sucesso
é pavimentada com dificuldades. Você encontrará críticos que duvidarão de você, enfrentará circunstâncias que parecerão injustas, lutará com as dúvidas, e haverá momentos em que você se perguntará se é forte o suficiente para continuar, mas dentro de você existe um poder maior do que qualquer obstáculo. Você nasceu com a capacidade de se levantar. A pergunta não é se a vida vai te testar, é certeza, ela vai. A pergunta é: você vai responder a esse teste com força, coragem e uma determinação inabalável? Cada vez que falhar, lembre-se: isto não é o fim. Isto é apenas um capítulo. A história não acabou. Quando você enfrenta seus desafios com uma vontade indomável, você está forjando a própria força que um dia o levará aos patamares mais altos do sucesso. O sucesso não pertence àqueles que nunca caem, mas sim àqueles que se recusam a permanecer no chão. Se levante e reivindique a vida que está esperando por você. 2. A fundação inabalável. A maior tragédia da vida não é a falta de talento, nem a ausência de oportunidades, é a autodúvida. O ladrão silencioso que rouba homens e mulheres de seu potencial antes mesmo que comecem sua jornada. Mais sonhos foram enterrados sob o peso da descrença do que foram destruídos por fracassos. A verdade mais triste de todas: a maioria das pessoas nunca falha porque tentou e não conseguiu, mas sim porque nunca tentou. Se você não acredita em si mesmo, por que mais alguém acreditaria? O mundo reflete a sua convicção. Ele responde não aos seus desejos, mas à sua certeza. As pessoas mais bem-sucedidas da história compartilharam uma característica em comum: uma crença inabalável em suas próprias capacidades. Elas se viam como vencedoras muito antes de conquistar a vitória. Sua fé em sua visão era absoluta, sua confiança em seu caminho, inquebrantável. Não foi sorte que as elevou à grandeza, nem foi privilégio. Foi a recusa em permitir que a autodúvida determinasse seu destino. Considere Thomas Edison, que foi chamado de burro na infância. Se ele tivesse acreditado nessa mentira, o mundo talvez ainda estivesse na escuridão. Em vez disso, ele acreditou em sua mente, em sua capacidade de descoberta, e transformou a civilização humana. Henry Ford foi zombado por perseguir o sonho do automóvel. Ele não tinha educação formal, nenhuma riqueza em que se apoiar, apenas uma visão e a crença de que poderia tornar realidade. E ele conseguiu. Repetidas vezes, as maiores figuras da história provaram que a autoconfiança é a fundação sobre a qual todo sucesso é construído. Mas a crença não é um dom, é uma habilidade inteligente. Ela precisa ser cultivada, fortalecida e treinada. Você precisa fazer um esforço consciente para reprogramar sua mente, para substituir cada dúvida por certeza. Como? Através da repetição, do condicionamento e alimentando deliberadamente a sua mente com reprogramação, pensamentos de sucesso, até que se tornem seu estado natural. Você deve visualizar a si mesmo como a pessoa que aspira a ser, enxergar essa imagem com tanta clareza que ela pareça real. Espere grandeza de si mesmo, não como uma possibilidade, mas como uma inevitabilidade. No momento em que você realmente acreditar no seu sucesso, o universo conspirará para que ele aconteça. Não por magia, mas porque sua crença impulsionará suas ações, afiará seu foco e lhe dará a resiliência necessária para continuar avançando quando outros desistiriam. A autodúvida é uma doença, e ela se espalha se não for controlada. Se você permitir que pensamentos negativos criem raízes, eles irão se multiplicar, enfraquecendo sua determinação e paralisando pelo medo. Mas assim como a dúvida pode ser alimentada, a crença também pode. Escolha o que você alimenta em sua mente. Cerque-se de conhecimento, de inspiração, de pessoas que reforcem sua confiança em vez de destruir. Se você se expõe à negatividade, ao ceticismo, aos discursos de quem nunca ousou sair da sua zona de conforto, você será um perdedor, andando com perdedores. Proteja sua mente como uma fortaleza, permitindo apenas as influências que fortalecem sua visão.
Lembre-se, ninguém que alcançou a grandeza começou com a garantia de sucesso. Eles começaram com uma crença. Cada império, cada inovação, cada triunfo da história foi primeiro construído na mente antes de ser realizado no mundo. Se você deseja ser bem-sucedido, deve fazer o mesmo. Acredite completamente e então haja com uma determinação inabalável. Você tem dentro de si todas as ferramentas de que precisa para ter sucesso. Você não carece de habilidade, não carece de oportunidade. O que talvez lhe falte é a fé inabalável em si mesmo, aquela que separa o extraordinário do ordinário. Mas essa fé pode ser construída. Você deve cultivar, alimentar, fortalecer sua fé todos os dias. Não há obstáculo grande demais, nem desafio intransponível, se você realmente acreditar em si mesmo, porque a crença alimenta a persistência, e a persistência é a força que molda a realidade à sua vontade. Ela é a arma secreta de todo grande realizador. Então pergunte a si mesmo: você acredita? Não apenas nos seus sonhos, mas na sua capacidade de torná-los reais. Se houver dúvida em sua mente, arranque pela raiz. Substitua por certeza. Treine para esperar o sucesso, e o sucesso virá, porque no momento em que você realmente acreditar, nada será impossível. 3. O poder da decisão. A realização começa com uma decisão de mudar, uma decisão de se levantar, uma decisão de nunca se contentar com a mediocridade. Olhe ao redor, toda a história de sucesso que você já ouviu, todo o império que foi construído, toda a inovação que mudou o mundo. Tudo começou com um momento decisivo, em que um indivíduo disse para si mesmo, simplesmente é. A maioria das pessoas perambula pela vida, levada pelas circunstâncias, esperando por um sinal, esperando por permissão. Elas adiam seus sonhos, aguardando o momento certo, como se a oportunidade um dia fosse bater à sua porta, totalmente formada, pronta para ser agarrada. Mas aqueles que alcançam a grandeza entendem algo fundamental. Decisões moldam o destino. Não é a sorte, não é o acaso, não é o destino. No momento em que você toma uma decisão firme e inabalável de assumir o controle da sua vida, você coloca forças em movimento que começam a moldar a sua realidade. Pense no homem que, um dia, estava falido, mas que carregava dentro de si uma visão inabalável. Ele não esperou por condições favoráveis. Ele não perguntou se o mundo aprovava sua ambição. Ele simplesmente decidiu que nada, nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida, o desviaria de seu propósito. Ele não apenas desejou o sucesso, ele o exigiu de si mesmo. E porque fez essa exigência, a vida eventualmente cedeu à sua vontade. A verdade é, o mundo não se importa com as suas desculpas. Ele não escuta as histórias que você conta para si mesmo sobre por que ainda não começou, por que hesitou, por que deixou o tempo escorrer por entre os dedos. A única coisa que realmente importa é: você decidirá agora que não vai mais esperar? Queimará as pontes que levam de volta à mediocridade? Eliminará de vez as palavras um dia e talvez do seu vocabulário? Se você deseja sucesso, se quer reivindicar a vida que sabe que nasceu para viver, então deve tomar uma decisão com tamanha firmeza que não haja retorno, não haja rendição, apenas movimento para frente. A história está repleta de exemplos daqueles que fizeram tais decisões. Os inventores, os construtores de impérios, os líderes que remodelaram a civilização, todos tinham uma coisa em comum. Eles tomaram uma decisão e a sustentaram. Com ação implacável, não basta apenas pensar sobre o sucesso. Não basta apenas sonhar acordado e ter esperança. Pensamentos são poderosos, sim, mas eles precisam ser acompanhados de ação inabalável. A pessoa que apenas deseja sempre estará à mercê daqueles que decidem. Decida hoje que você não vai mais se contentar com pouco. Decida hoje que você não vai mais aceitar os limites impostos a você, sejam eles impostos pelos outros ou pelos seus próprios medos. Os únicos limites que existem são aqueles que você se recusa a ultrapassar.
O que você tem adiado? Que sonhos você tem deixado de lado, esperando pelo momento certo? Saiba, o momento certo é um mito, uma ilusão que mantém as massas em eterna hesitação. Os bem-sucedidos entendem que o único tempo que existe é o agora. Grave isso na sua mente. O mundo se curvará diante de você quando você exigir, não com arrogância, mas com a absoluta certeza de que está disposto a fazer o que for preciso. Aqueles que esperam por permissão nunca se elevam. Aqueles que pedem garantias nunca lideram. A pessoa que vence é aquela que se recusa a recuar, que diante do fracasso não dá meia volta, mas sim se ajusta, aprende e segue em frente. Cada obstáculo é apenas um teste de comprometimento. Cada desafio é um convite para provar o quanto você realmente deseja seu objetivo. A maioria das pessoas nunca tomará essa decisão. Elas irão flertar com a ideia de sucesso, brincar com a ambição, mas nunca irão se comprometer no nível necessário para verdadeiramente mudar suas vidas. Elas permanecerão confortáveis na hesitação, para sempre se perguntando o que poderia ter sido se apenas tivessem ousado. Hoje é o dia em que você declara sua independência da hesitação, do dúvida, das desculpas. Tome uma decisão verdadeira, de se levantar, de ficar sério, de ficar inteligente, de assumir o controle da sua vida com absoluta determinação. As pessoas vagueiam pela vida permitindo que forças externas ditem seus resultados. Elas trabalham em empregos que desprezam, mantêm relacionamentos que as esgotam e passam anos perseguindo metas que nunca foram verdadeiramente delas. Elas sobem escadas apenas para perceber que estavam apoiadas nas paredes erradas. Se você não definir sua própria visão, o mundo vai impor uma para você, e raramente será a seu favor. Para começar, pegue uma folha de papel e escreva exatamente o que você quer na vida. Não filtre seus pensamentos. Não se limite. Imagine que não há obstáculos, dinheiro, tempo ou recursos. Não são problema. O que você perseguiria? Para onde iria? Quem você se tornaria? O ato de escrever suas metas não é um exercício trivial. É o primeiro passo para transformar o intangível em realidade. Uma meta não escrita é apenas um desejo, mas uma meta comprometida no papel, revisada diariamente e perseguida incansavelmente, se torna uma poderosa força de atração. Uma vez que você tem a clareza, o próximo passo é alinhar cada ação a essa visão. Tome cada decisão com sua meta em mente. Se surgir uma oportunidade, pergunte a si mesmo: isso me aproxima da minha visão ou me distrai? Muitas pessoas hesitam em se comprometer com uma meta definitiva porque temem o fracasso, temem fazer a escolha errada. Mas a indecisão é o maior fracasso de todos. Se você escolher errado, pode corrigir seu rumo, mas se nunca escolher, ficará estagnado, assistindo a vida passar. Grave essa verdade em sua mente. O universo recompensa aqueles que sabem exatamente o que querem. Quando sua visão está clara, a vida começa a conspirar a seu favor. Portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades se apresentam, mas tudo começa com clareza. Sucesso não é questão de sorte, é questão de escolha, e essa escolha começa com uma visão tão clara e poderosa que te puxa para frente. Então, hoje, tome o controle, defina seu propósito, escreva sua visão, se comprometa com ela com fé inabalável e observe a vida se dobrar a seu favor, tornando seus sonhos uma realidade inegável. Disciplina e trabalho duro. O sucesso, meu caro amigo, é um jogo que poucos dominam. Não porque lhes falte inteligência, nem porque lhes falte oportunidade, mas porque se recusam a pagar o preço. O preço do sucesso não é medido em dólares ou ouro, mas na moeda da disciplina, do trabalho árduo e do sacrifício. Não há atalhos, nem caminho fácil, nem fórmula secreta. É uma lei universal, tão certa quanto a gravidade, que aqueles que colhem as recompensas são os que primeiro semearam as sementes por meio de esforço incansável e compromisso inabalável. Olhe ao redor, para os titãs da indústria, os campeões do esporte, os gigantes intelectuais da história.
Será que eles tropeçaram no sucesso por mero acaso? Não. Cada um deles trabalhou duro, se sacrificou e enfrentou dificuldades que a pessoa comum jamais ousaria encarar. A grandeza deles não foi um dom, foi conquistada. Eles escolheram a disciplina em vez da facilidade, o trabalho em vez do lazer e a persistência em vez da rendição. Considere o atleta que acorda antes do amanhecer para treinar, enquanto o mundo dorme, enquanto outros desfrutam do conforto. Ele leva seu corpo além dos limites, aperfeiçoando seu ofício com precisão implacável. Suas vitórias não são acidentes, mas o resultado de preparação deliberada e calculada. O empreendedor que constrói um império não alcança a riqueza por sorte. Ele enfrenta falha após falha, refina sua estratégia e trabalha com uma intensidade que quebraria homens comuns. O acadêmico que alcança o brilho não deseja apenas conhecimento, ele dedica horas intermináveis ao estudo, à pesquisa e ao domínio. Sucesso, então, não é sobre querer, é sobre provar que você quer, e a prova não está nas palavras, nem em sonhos vazios, mas na ação. Mas a porta do sucesso não cede à esperança. Ela só se abre para aqueles que trazem a chave certa, o esforço incansável, todos os dias. Agora entenda isso. O preço do sucesso não é pago em uma única transação. É um investimento contínuo. Você não pode trabalhar duro por algumas semanas e esperar ser recompensado. Os maiores realizadores não trabalharam apenas por uma temporada. Eles se comprometeram por toda a vida. Eles entenderam que o domínio é um processo contínuo, que o sucesso não é um destino, mas um modo de vida. E aqui está o grande segredo. Quanto mais você abraça a disciplina, mais fácil ela se torna. No começo ela parece um fardo, exige força, vontade e determinação, mas com o tempo se transforma em hábito. O que antes parecia sofrimento vira algo natural. O trabalho duro deixa de ser doloroso e passa a ser estimulante. A disciplina deixa de parecer uma restrição e se torna a própria base da sua liberdade. Porque quando você domina a disciplina, você domina a si mesmo, e o homem que domina a si mesmo pode moldar seu destino. Muitos lerão essas palavras e concordarão com um aceno, mas poucos agirão sobre elas, porque agir requer coragem. Requer quebrar velhos hábitos, enfrentar o desconforto e exigir mais de si mesmo. Daqui a 1 ano, você estará em algum lugar. A questão é, será onde você está hoje, estagnado e insatisfeito, ou no topo de uma nova montanha, mais forte, mais sábio e mais próximo dos seus sonhos? Em resposta, o sucesso está esperando, mas somente por aqueles que estão dispostos a fazer o que for preciso. 6. Controlando pensamentos e emoções. Sua mente é seu maior aliado ou seu pior inimigo. É a ferramenta mais poderosa que você possui, capaz de criar sucesso ou atrair fracasso. Cada pensamento que você acolhe, cada crença que mantém, cada ideia que permite enraizar em sua mente é uma semente que moldará a sua realidade. O que você pensa, você se torna. É uma lei tão real e imutável quanto a lei da gravidade. Os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história entenderam essa verdade fundamental. Controle seus pensamentos e você controla sua vida. Eles não permitiram que dúvidas, medos ou negatividade ditassem suas ações. Guardavam suas mentes com a mesma vigilância que um rei protege seu reino, permitindo a entrada apenas dos pensamentos que serviam a seu propósito maior. Você deve fazer o mesmo. Deve assumir controle total da sua mente e decidir, de uma vez por todas, que o fracasso, o medo e as desculpas não ocuparão mais espaço dentro de você. Mas no momento em que você decide assumir o controle, pensar apenas em sucesso, em possibilidade, em fé inabalável em si mesmo, você alinha sua mente com o poder. Você desperta a força que separa o extraordinário do ordinário. Considere os homens que construíram impérios, que moldaram indústrias, que reescreveram a história. Eles não estavam livres do fracasso, não eram imunes às dificuldades, mas se recusaram a permitir que o pensamento negativo os dominasse.
A verdade é que o sucesso não é concedido àqueles que simplesmente o desejam. É reservado para aqueles que treinam suas mentes de forma inteligente. Se você se permitir ser consumido pela dúvida, pelo medo, pela hesitação, estará escrevendo seu próprio fracasso antes mesmo de começar. Mas se você se comprometer com a prática da disciplina mental, rejeitar todos os pensamentos de fraqueza e abraçar apenas aqueles que te fortalecem, você se torna imparável. Guarde sua mente com ferocidade. Este mundo está cheio de distrações, cheio de pessoas que vão te dizer o que não pode ser feito. Eles plantarão sementes de dúvida, se você permitir. Mas sua mente é sagrada. Você deve protegê-la com conhecimentos e com pensamentos que te elevem. Não permita que a negatividade resida dentro de você, nem por um momento. Como fazer isso? Primeiro, tome controle do que você consome. Esteja perto do conhecimento. Segundo, elimine a dúvida por meio da ação. Muitas pessoas deixam o medo ditar suas escolhas, hesitam, analisam demais e, ao fazer isso, enfraquecem sua própria crença. A cura para a dúvida é a ação. No momento em que você começa, no momento em que dá o primeiro passo, seu medo começa a desaparecer. Quanto mais você age, mais sua confiança cresce. Por fim, treine sua mente diariamente, assim como você fortalece seu corpo com exercícios físicos. Você deve fortalecer sua mente por meio da repetição. Repita afirmações de força, coragem e certeza. Se condicione em acreditar, além de qualquer dúvida, que você é capaz de alcançar tudo o que desejar, porque no momento em que você domina seus pensamentos, você domina seu destino. Não existem limites, exceto aqueles que você aceita. Não existem fracassos, exceto aqueles que você permite. A escolha é sua. Você vai controlar sua mente ou vai deixar que ela controle você? Decida hoje. Assuma a responsabilidade por seus pensamentos. Escolha pensar apenas em vitória, crescimento e absoluta certeza do seu sucesso. E ao fazer isso, você vai desbloquear um poder dentro de si maior do que qualquer força no mundo. Esse é o segredo. Essa é a chave. Domine sua mente com inteligência e você dominará seu futuro. Siga Napoleão Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.